Você já se perguntou se há um propósito maior por trás de cada passo que você dá? Em meio à incerteza e aos desafios diários, é natural buscar direção e significado para a nossa vida. E se eu te dissesse que Deus tem um plano perfeito, desenhado especialmente para você, guiando seus caminhos para uma vida cheia de propósito e bênçãos? Imagine acordar todas as manhãs com a certeza de que você não está caminhando sozinho, que cada decisão que você toma está alinhada com um propósito divino que transcende suas próprias limitações e entendimentos. Este vídeo te convida a explorar como você pode descobrir e seguir o plano de Deus para a sua vida, confiando na sua orientação e encontrando paz e satisfação em cada passo da caminhada. Antes de começar, eu te convido a declarar com fé esta afirmação e escrevê-la nos comentários. Deus, estou pronto para descobrir e seguir teu plano para a minha vida, abrindo portas que nunca imaginei e caminhando pelos caminhos que tu preparaste. Que essa declaração seja o primeiro passo para uma vida cheia de confiança, paz e um propósito divino claramente definido. Vamos começar. Número 1. O plano divino revelado. Você já parou para pensar nos planos que Deus tem para você? Jeremias 29:11 nos deixa isso muito claro. Porque eu sei os planos que tenho para vós, declara o Senhor. Planos de bem-estar e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo não é apenas uma promessa, é uma declaração poderosa do propósito divino para cada um de nós. Não vivemos por acaso, nem somos apenas peças que Deus observa de longe. Ele está profundamente envolvido em nossa vida, tecendo cada fio com intenção e cuidado. Deus não é um espectador passivo. Sua participação em nossa vida é ativa e constante. Cada detalhe, cada circunstância faz parte de um plano único e deliberado. Não somos apenas números em uma lista infinita. Somos filhos conhecidos intimamente pelo nosso Criador. Cada traço da sua personalidade, cada sonho e cada luta estão incluídos no plano que Ele desenhou para você. E isso não é para te limitar, mas para te guiar a uma versão mais plena e significativa da sua vida. Descobrir esse plano é, por si só, uma jornada emocionante de autodescobrimento guiado por Deus. Talvez nem sempre entendamos os caminhos pelos quais Deus nos conduz, especialmente quando enfrentamos dificuldades. Mas isso não significa que Ele tenha se esquecido de nós ou que seu plano não esteja funcionando. Pelo contrário, os desafios fazem parte do processo. Deus os usa para nos moldar, nos fortalecer e nos aproximar mais dele. Assim como o ouro precisa ser refinado no fogo para brilhar com toda a sua pureza, nossos desafios nos purificam e nos preparam para algo maior. Deus não se alegra com nosso sofrimento. Ele se alegra com a nossa restauração, crescimento e plenitude. Podemos não entender todos os caminhos pelos quais passamos, mas podemos ter certeza de que eles sempre nos conduzem ao bem-estar completo, físico, emocional, mental e espiritual. Quando Jeremias fala de um futuro e uma esperança, ele nos lembra que os planos de Deus vão além do presente. Seu propósito não se limita ao agora. Ele se estende para um futuro cheio de promessas e significado eterno. E essa esperança mencionada não é um desejo vago ou uma ilusão. É uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido, essa esperança é a luz que nos impulsiona a seguir adiante. Deus não nos chama para esperar passivamente, mas para caminhar com confiança, sabendo que seus caminhos são perfeitos. Mas como podemos conhecer o plano de Deus para nossas vidas? Não é um mistério indecifrável, nem um mapa escondido. É uma relação, uma conexão profunda com Ele. Através da oração, da leitura da sua palavra e da comunhão com outros irmãos na fé, podemos discernir sua vontade para nós. É um processo que exige paciência, fé e, acima de tudo, confiança. Deus nem sempre revela seu plano de uma vez.
Muitas vezes, ele nos mostra passo a passo, como um farol que ilumina o caminho na neblina. Se permanecermos sintonizados com ele, começamos a perceber como cada peça se encaixa perfeitamente. Nos momentos de incerteza, quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, Jeremias nos dá uma âncora de fé. Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. A incerteza não anula o plano de Deus. Ela faz parte dele. São nesses momentos de dúvida que precisamos nos agarrar ainda mais às promessas do Senhor. Seu propósito continua avançando, mesmo quando nós estamos parados. A chave é confiar, permanecer firmes e lembrar que os caminhos dele são melhores que os nossos. Viver no propósito divino não é um evento que acontece do dia para a noite. É um processo contínuo de rendição e obediência. Isso significa tomar decisões diárias, alinhadas com os valores do reino, sempre buscando aquilo que agrada a Deus. À medida que caminhamos em seu propósito, descobrimos uma vida com mais significado, satisfação e paz, que transcende qualquer circunstância. É um lembrete de que seguir os caminhos certos, aqueles que Deus nos revela, é o segredo para uma vida realmente plena. Deus tem um plano para você, um plano cheio de esperança, bem-estar e propósito. Sua convocação é clara, confie nele, busque sua orientação e permita que ele te conduza a um futuro muito mais brilhante do que você jamais poderia imaginar. Número 2. Confie e reconheça. A dupla chave para caminhos retos. Quando Provérbios 3:5 nos convida a confiar no Senhor de todo o coração, não é apenas uma sugestão, é um chamado profundo para nos rendermos completamente. Confie, assim, com todo o seu coração. Não pela metade, não com dúvidas. Deus nos chama a uma confiança total, a uma entrega sem reservas. É como quando uma criança se joga nos braços do pai sem medo, certa de que será segura. Essa confiança significa abrir mão do controle, deixar de lado a necessidade de ter todas as respostas e depositar nossa esperança em alguém que tem uma perspectiva infinita. Sim, é difícil soltar o controle, mas quando o fazemos, criamos espaço para Deus agir em nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Mas veja o que o versículo diz em seguida. Não te estribes no teu próprio entendimento. Que desafio! Somos seres racionais, acostumados a analisar tudo, a buscar soluções imediatas e respostas rápidas. Quantas vezes confiamos em nossa própria lógica apenas para nos encontrarmos em caminhos tortuosos, sem saída? Nosso entendimento é limitado e, por mais que achemos que sabemos tudo, a realidade é que enxergamos apenas uma parte do quadro. E é aqui que entra a humildade. Reconhecer que nem sempre sabemos qual é o melhor caminho, que nossas decisões podem ser influenciadas por emoções, medos ou experiências passadas. Admitir que precisamos da sabedoria divina não é fraqueza, é inteligência. E aqui vem a chave. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Não apenas nas grandes decisões, não apenas nos momentos de crise, mas em tudo. Nos planos, nos relacionamentos, no trabalho, na forma como administramos nossas finanças. Reconhecer Deus não significa apenas mencionar seu nome ou fazer uma oração rápida. Significa convidá-lo a ser parte ativa de cada aspecto da nossa vida. É viver com uma consciência constante de sua presença, buscando sua direção e permitindo que ele guie cada passo. Você sabia que ao reconhecer Deus em tudo, você está abrindo a porta para que ele te direcione no melhor caminho? É como acender uma luz em uma trilha escura. De repente, tudo fica claro e a promessa é linda. Ele endireitará as tuas veredas. Não diz que a vida será perfeita, sem obstáculos ou desafios. Mas Deus promete que nos ajudará a caminhar em linha reta, a evitar desvios desnecessários e a superar tropeços. Ele endireita nossos caminhos quando confiamos e o reconhecemos, quando permitimos que ele intervenha em nossa vida.
Não importa quão confuso ou difícil seja o caminho que você está trilhando agora. Deus pode alinhar tudo. Até mesmo os erros que você cometeu, as decisões que pensou que o afastaram dele, Ele pode redimi-las e usá-las para te conduzir ao propósito que tem para você. E o mais incrível é que a confiança e o reconhecimento não funcionam separadamente. São como as duas asas de um pássaro. Você confia em Deus, e essa confiança te leva a reconhecê-lo em sua vida. Você o reconhece em seus caminhos, e isso fortalece sua confiança nele. É um ciclo virtuoso que te aproxima do propósito de Deus e te permite caminhar com segurança, mesmo em meio à incerteza. Agora, como colocar isso em prática? Pense nas decisões que você enfrenta diariamente. Talvez esteja considerando uma mudança de emprego, lidando com um relacionamento difícil ou se perguntando como administrar suas finanças em tempos incertos. Você já levou essas questões a Deus? Já pediu para Ele te guiar? Porque confiar nele não é apenas dizer, Senhor, estou em tuas mãos, e continuar tomando decisões do mesmo jeito de sempre. É buscar ativamente sua orientação, através da oração, da leitura da palavra e do conselho de pessoas sábias e tementes a Deus. É estar disposto a esperar por sua resposta, mesmo quando ela não vem no tempo ou da maneira que esperávamos. Às vezes, o barulho do mundo pode dificultar ouvir a voz de Deus, mas se aprendermos a pausar, a nos desconectar das nossas preocupações e a nos sintonizar com o Espírito Santo, começaremos a perceber sua direção. E quando finalmente caminhamos pelos caminhos retos que Ele nos mostra, experimentamos uma paz e uma segurança que só vem de saber que estamos exatamente onde deveríamos estar. Então, em quais áreas da sua vida você precisa confiar mais em Deus? Quais decisões você tem enfrentado apenas com o seu próprio entendimento? Hoje é o momento de se render, de reconhecê-lo, de permitir que Ele endireite suas veredas, porque o plano dele sempre será melhor e seus caminhos sempre nos conduzirão à verdadeira plenitude. Número 3. A obra renovadora de Deus. Deus está fazendo algo novo em sua vida, e essa não é uma promessa para um futuro distante. Isaías 43:19 nos diz, Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso não é apenas um consolo, é uma declaração divina de transformação, um convite para enxergar além do que está diante dos nossos olhos. Deus não está limitado pelo que foi nem pelo que é. Ele pode transformar qualquer situação, por mais desoladora que pareça, em algo extraordinário. Mas a pergunta é, você consegue ver? Está pronto para perceber? Agora mesmo ela está saindo à luz. Como essa frase é poderosa! Isso não é algo que Deus fará em um futuro indefinido, nem uma promessa vazia. É algo que já está acontecendo. Deus já está em movimento na sua vida. Talvez você não sinta, talvez não veja, mas Ele está agindo. A rapidez dessa ação nos lembra que não estamos esperando em vão. Mas aqui está o detalhe. Para reconhecer o que Deus está fazendo, precisamos estar atentos. Muitas vezes, estamos tão focados nos problemas, tão absorvidos pelo que nos falta, que não percebemos que Deus já está operando. Porventura não a percebeis? Essa é a pergunta que nos desafia a abrir os olhos, a deixar de olhar apenas com os olhos naturais e começar a ver pela fé. Agora pense no deserto, um lugar árido, solitário, onde tudo parece seco e sem esperança. Você já sentiu que está em um deserto em sua vida? Talvez tenha passado por uma perda, um fracasso, ou esteja enfrentando uma situação que parece sem saída. Mas aqui está a promessa. Deus pode abrir um caminho até mesmo nesse deserto. Não importa quão seco seja o terreno ou quão perdido você se sinta, Deus pode traçar uma rota para você. E não apenas isso. Esses caminhos não serão apenas escapes temporários, mas direções corretas, guiadas por seu propósito e projetadas para te levar a algo melhor. E o ermo?
esse lugar árido onde parece não haver vida, onde tudo está desolado. Deus não apenas promete abrir caminhos, Ele promete fazer rios fluírem nesse ermo. Rios, água abundante no lugar mais improvável. Isso é provisão, isso é renovação, isso é Deus mostrando que Ele não apenas te tira das dificuldades, mas também te enche de abundância no meio delas. Esse é um lembrete de que com Deus não apenas sobrevivemos, prosperamos. Esses rios simbolizam não apenas provisão material, mas também espiritual. Paz, alegria, força, esperança, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Mas aqui está o ponto central. Tudo isso exige percepção. Porventura não a percebeis? Essa é a pergunta de Deus. Ele pode estar fazendo algo novo, mas se não estivermos atentos, podemos não notar. Às vezes, o problema não é que Deus não esteja agindo, mas que não estamos prestando atenção. Como podemos perceber o que Ele está fazendo? Através da oração, do estudo da Sua palavra e do convívio com outros crentes que nos ajudam a ver com clareza. Requer fé para enxergar além das circunstâncias e discernir Sua mão movendo-se. Isso nos leva a uma pergunta prática: como aplicar essa promessa em nossa vida diária? Talvez o seu deserto seja um problema financeiro, um conflito familiar ou uma luta interna. Talvez você sinta que está em um ermo emocional, seco, sem forças para continuar. Nesses momentos, lembre-se, Deus está agindo. Não desista, fale com Ele, peça que Ele te mostre o caminho certo. Talvez você não veja imediatamente, mas confie que Ele está ali, cada passo de fé, cada oração sincera. Cada momento buscando a sua presença é parte do processo de abrir os olhos para perceber o novo que Ele está realizando. Deus não apenas promete algo novo, Ele já está fazendo. Ele está transformando desertos em caminhos e ermos em rios. Não importa quão seca ou impossível pareça a sua situação, Ele pode renová-la. Mas para experimentar essa renovação, precisamos ter fé, precisamos estar atentos e precisamos estar dispostos a aceitar o que Ele deseja fazer. Você está pronto para perceber o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Porque algo novo já está acontecendo. Não perca essa oportunidade. Número 4. O prazer em Deus e o alinhamento do coração. Quando o salmista nos diz: "Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração." Ele não está falando de uma fórmula mágica para obter tudo o que queremos. Ele está nos convidando para um relacionamento transformador com Deus, uma conexão tão profunda e genuína que muda a maneira como enxergamos nossas necessidades, nossos anseios e nossa própria vida. Deleitar-se no Senhor não é um conceito superficial. É algo que toca cada parte do nosso ser. Você já experimentou aquela sensação de alegria genuína na presença de alguém que você ama profundamente? Algo semelhante, mas infinitamente maior, é o que significa encontrar prazer em Deus. Não se trata apenas de desfrutar momentos de oração ou louvor, mas de encontrar nele uma fonte constante de alegria, paz e propósito. É viver com a certeza de que Ele é suficiente, que tudo o que realmente precisamos está no seu amor e cuidado. E quando esse deleite ocupa o centro do nosso coração, algo incrível acontece. Nossos desejos começam a ser transformados. O prazer em Deus não apenas nos enche de alegria, também transforma nosso interior. Pense nisso. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conhecemos seu caráter e experimentamos sua bondade, e nossas prioridades começam a mudar. De repente, aquilo que antes parecia tão importante, a aprovação dos outros, o sucesso material, até mesmo alguns planos pessoais, passa a ter menos relevância diante do que realmente importa: viver para a sua glória e caminhar no seu propósito. É como se nosso coração começasse a bater no ritmo do dele. Os desejos egoístas ou superficiais vão sendo substituídos por anseios que refletem seu amor, sua justiça e sua verdade. Essa é uma transformação que só acontece quando fazemos de Deus o centro da nossa vida.
Mas aqui vem a parte que mais nos enche de esperança. Deus promete conceder os desejos do nosso coração quando nos deleitamos nele. E não porque ele se torne um provedor automático de tudo o que queremos, mas porque, ao encontrarmos prazer nele, nossos desejos passam a se alinhar com sua vontade. Você entende o que isso significa? Significa que nossos pedidos deixam de ser desconectados do seu plano perfeito. Eles começam a refletir o que ele sempre desejou para nós, coisas boas, plenas, que nos aproximam mais dele e do seu propósito para a nossa vida. Por isso, essa promessa não é apenas um presente, é um convite para buscar primeiro o seu reino e confiar que tudo o mais nos será acrescentado. E aqui está o ponto essencial. Tudo isso depende da intimidade com Deus. Você não pode se deleitar em alguém que não conhece, certo? Deleitar-se no Senhor exige tempo, dedicação e um coração disposto. Significa passar tempo com Ele em oração, estudando sua palavra, adorando-o e também reconhecendo sua presença em cada momento da vida. É abrir o coração completamente e permitir que Ele entre em todos os lugares, inclusive naqueles onde ninguém mais pode ver. Essa intimidade nos leva a compreender que sua vontade não é apenas boa, mas perfeita, e nos dá confiança para entregar a Ele tudo o que somos. Agora, nem todos os desejos que temos são necessariamente petições que deveríamos apresentar diante de Deus. Às vezes, nosso próprio coração pode nos enganar, nos levando a desejar coisas que não estão alinhadas com seu propósito. Mas é aí que o prazer em Deus se torna uma bússola. Ele nos ajuda a discernir entre o que realmente precisamos e o que simplesmente queremos. Nos mostra quais desejos nascem de um coração transformado pelo seu amor e quais vêm das nossas inseguranças ou das expectativas humanas. E o mais maravilhoso é que, ao caminharmos com Deus, seu Espírito nos guia. Ele nos ensina a fazer pedidos que refletem seu plano e por isso são sempre respondidos. Então, como podemos cultivar esse prazer em Deus? Não se trata de um esforço mecânico nem de cumprir uma lista de tarefas espirituais. É um processo contínuo de entrega e busca. Tire um tempo para estar a sós com Ele, não apenas para pedir, mas para ouvir. Abra sua Bíblia e permita que sua palavra renove sua mente. Cerque-se de uma comunidade de fé que te inspire a crescer. E, acima de tudo, viva cada dia com um coração grato, reconhecendo a mão de Deus em cada bênção e em cada desafio. Quando fazemos do prazer em Deus a nossa prioridade, tudo muda. Nossos anseios, nossas decisões, até mesmo a maneira como enfrentamos as dificuldades. Começamos a caminhar pelos caminhos corretos que Ele já preparou para nós e descobrimos que suas promessas não são palavras vazias, mas uma realidade viva. Então, deleitai-vos no Senhor. Façam dele sua maior alegria, pois quando isso acontece, Ele não apenas transforma seu coração, mas também concede os desejos que nascem desse coração renovado. E isso, meu amigo, é o segredo de uma vida plena e cheia de propósito. Número 5. A soberania divina e a vontade humana. Nós fazemos planos, é natural. Criamos listas, sonhamos com metas e trabalhamos duro para alcançá-las. E isso é bom, porque Deus nos deu uma mente para pensar, raciocinar e planejar. Provérbios 16:9 nos diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Isso não significa que seja errado ter um rumo ou aspirações. Significa que nossos planos, por melhores que sejam, sempre estão sob a orientação e soberania de Deus. Ele tem a última palavra e, acredite, isso é uma excelente notícia. Deus nos criou à sua imagem, e isso inclui nossa capacidade de planejar e sonhar. Ele nos deu habilidades, recursos e talentos para usarmos com sabedoria. Planejar não é apenas útil, mas também reflete a intenção de Deus de que sejamos bons administradores do que Ele nos confiou. Você já percebeu como, ao traçar um plano, surge um propósito? É como se no ato de planejar, começássemos a buscar algo maior do que nós mesmos.
Isso, no fundo, faz parte do desígnio divino. Deus usa nossas metas para nos direcionar a Ele, para que o busquemos a cada passo do caminho. No entanto, por mais que nos esforcemos para planejar, devemos sempre lembrar que há uma direção superior. Deus, em sua sabedoria infinita, tem o controle final. Isso não deveria nos assustar ou nos fazer sentir que nossos esforços são inúteis. Pelo contrário, é libertador. Pense nisso. Seus passos são dirigidos por alguém que não apenas o ama profundamente, mas que também vê o quadro completo. Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando você não consegue entender. Sua soberania não é um controle frio ou distante, é uma orientação amorosa que sempre busca o nosso bem. Não é reconfortante saber que você não precisa carregar todo o peso das suas decisões sozinho? A beleza deste versículo é que ele não apresenta uma contradição, mas sim uma harmonia. Traçar planos e seguir a direção de Deus não são opostos, são complementares. Você faz a sua parte, usando os recursos e talentos que Deus lhe deu, mas sempre com humildade e abertura para a orientação dele. É um equilíbrio, algo como dizer: Senhor, aqui estão os meus planos, ajuda-me a ajustá-los, a rendê-los à tua vontade, e se algo não for bom para mim, mostra-me. Essa disposição muda tudo, porque quando confiamos em Deus, podemos planejar com liberdade, sabendo que Ele guiará nossos passos para onde realmente devemos ir. Agora, nem tudo acontece como esperamos, certo? Quantas vezes você já fez um plano perfeito apenas para vê-lo se desviar completamente? Isso pode ser frustrante, até doloroso, mas aqui está a verdade. Esses desvios não são falhas. Muitas vezes, fazem parte do plano de Deus. Ele usa as reviravoltas inesperadas para nos levar a um lugar melhor, a algo que nunca teríamos imaginado por conta própria. Às vezes, o que parece um desvio é, na verdade, o caminho certo. Isso já aconteceu com você? Algo que não fazia sentido no momento, mas depois se revelou uma bênção disfarçada? Isso é Deus dirigindo os seus passos. E aqui entra a rendição. Porque confiar que Deus dirige nossos passos significa soltar. Significa dizer: Deus, eu não entendo, mas confio em Ti. Essa confiança não é fácil, especialmente quando nossos planos mudam. Mas é exatamente aí que experimentamos a sua paz. Quando paramos de lutar pelo controle e entregamos tudo a Deus, percebemos que estamos exatamente onde deveríamos estar. Ele não apenas dirige nossos passos, mas também caminha conosco em cada um deles. Então, como vivemos esse equilíbrio entre planejar e seguir a direção de Deus? Primeiro, inclua Deus nos seus planos desde o início. Ore antes de tomar decisões. Consulte a palavra dele para discernir se seus objetivos estão alinhados com sua vontade. Busque conselho sábio de pessoas que vivem pela fé. E, acima de tudo, esteja aberto às mudanças. Deus nem sempre mostrará o caminho inteiro, mas Ele sempre lhe dará luz suficiente para o próximo passo. Provérbios 16:9 nos lembra que nossos planos não estão isolados da direção de Deus, fazem parte de um propósito maior. Quando traçamos nosso caminho com diligência e humildade, permitindo que Deus direcione nossos passos, encontramos a perfeita harmonia entre a nossa vontade e a dele. E nessa harmonia, descobrimos não apenas paz, mas também um propósito que vai além dos nossos maiores sonhos. Então, continue planejando, continue sonhando, mas faça isso com um coração rendido. Porque quando você permite que Deus guie os seus passos, Ele o leva exatamente para onde você precisa estar. Número 6. O propósito divino na criação. Somos obra das mãos dele. Pense nisso por um momento. Efésios 2:10 nos diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura vem do grego poiema, que significa obra-prima, algo elaborado com propósito e cuidado.
Você não é um acidente, você não é fruto do acaso. Você foi criado intencionalmente por Deus, projetado de forma única, com detalhes que só Ele poderia imaginar. Isso significa que você tem um valor intrínseco, uma dignidade que ninguém pode tirar de você. Mas também significa algo mais. Você tem um propósito. Quando entendemos que somos obra das mãos de Deus, começamos a nos enxergar de maneira diferente. Já não somos definidos por nossos erros, nossos fracassos ou pela opinião dos outros. Somos definidos pelo amor daquele que nos criou. E aqui está o mais incrível. Ele não apenas nos criou, mas nos fez em Cristo Jesus. Isso é importante, porque significa que não somos mais a mesma pessoa que éramos antes de conhecer a Cristo. Em Cristo, somos uma nova criação. Tudo o que era velho ficou para trás. Agora temos uma nova vida, um novo propósito e uma nova direção. Mas para que fomos criados? Para boas obras. Não fomos criados apenas para existir ou para viver sem rumo. Fomos criados para impactar o mundo de uma maneira que reflita o amor e a graça de Deus. Essas boas obras não são apenas tarefas ou ações que fazemos para cumprir uma lista de obrigações. Elas são uma expressão da nossa nova identidade em Cristo. Servimos aos outros, não porque somos obrigados a fazê-lo, mas porque isso agora faz parte de quem somos. E é nessas boas obras que encontramos propósito, significado e uma conexão mais profunda com o coração de Deus. O que mais me impressiona neste versículo é que essas boas obras não são improvisadas. Deus as preparou de antemão. Antes que você nascesse, antes que o mundo existisse, Deus já tinha um plano. Um plano que inclui cada detalhe da sua vida, cada oportunidade que você terá para demonstrar o amor de Deus, cada momento em que você poderá fazer a diferença. Isso nos dá uma segurança incrível. Nada do que enfrentamos na vida acontece por acaso. Deus já sabia e já tem um propósito em meio a tudo isso. Agora, talvez você esteja se perguntando: como descubro essas boas obras que Deus preparou para mim? A chave está em se aproximar dele. Isso não se trata de procurar meu propósito como se fosse um tesouro escondido. Trata-se de buscar a Deus, de passar tempo em oração, de mergulhar na sua palavra, de ouvir a orientação do Espírito Santo. À medida que você se aproxima de Deus, Ele começará a revelar o que tem para você. E você ficará surpreso ao perceber que muitas vezes essas boas obras estão bem à sua frente. Uma oportunidade para ajudar alguém, uma conversa que traz esperança, uma decisão que reflete integridade. Viver no propósito divino nem sempre será fácil, mas sempre será gratificante. Isso exige render nossa vontade a Deus e confiar que os planos dele são melhores do que os nossos. Significa caminhar em obediência, mesmo quando não entendemos completamente o caminho. Mas quando fazemos isso, experimentamos uma vida plena, uma vida de alegria e paz que não se compara a nada mais. É um caminho de transformação contínua, onde Deus nos molda, nos guia e nos usa para a sua glória. Você é obra-prima das mãos de Deus, criado para boas obras. Isso não é apenas um título bonito, é uma verdade que deve definir como você vive a cada dia. Porque quando você caminha no propósito de Deus, não apenas encontra significado, mas também ajuda outros a verem Deus através da sua vida. E isso, meu amigo, é o mais próximo da plenitude que podemos experimentar nesta vida. Então, você está pronto para viver como a obra-prima que Deus te criou para ser? Busque a Deus, siga os caminhos dele e deixe que sua vida seja uma expressão do seu amor e da sua graça. Número 7. Jesus. O caminho exclusivo para o Pai. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa declaração não é apenas uma frase impactante, é o coração do Evangelho. Jesus não se apresenta como uma opção entre muitas, mas como o único caminho.
Em um mundo onde tantas vozes oferecem direções, promessas e soluções, Jesus se ergue acima de todas elas com uma verdade imutável. Não há outro acesso ao Pai senão por meio dele. Dizer que Jesus é o caminho não é um ato de exclusão, mas um ato de amor. É Deus abrindo uma porta clara e direta para que possamos chegar a Ele. Não há confusão, não há atalhos, nem caminhos alternativos. Jesus é a ponte que liga nossa humanidade, quebrada ao coração santo de Deus. Ao reconhecer isso, encontramos direção, propósito e um destino eterno. Jesus não apenas nos aponta o caminho, Ele é o próprio caminho. Ao segui-lo, andamos na direção certa, rumo a uma vida plena e ao propósito que Deus preparou para nós. Mas Ele não é apenas o caminho, também é a verdade. Em um tempo onde as verdades parecem mudar constantemente e o relativismo domina as conversas, Jesus nos lembra que existe uma verdade absoluta. Ele é essa verdade. Sua vida, seus ensinamentos e seu sacrifício na cruz nos revelam quem é Deus, quem somos nós e qual é o propósito da nossa existência. A verdade de Jesus não muda com as modas nem com as opiniões. É constante e eterna, e essa verdade nos liberta. Liberta nossa mente da confusão, nosso coração do peso do pecado e nossa vida da incerteza. Nos dá clareza para iluminar os passos que devemos seguir, nos ajuda a discernir a vontade de Deus e nos mostra como viver com propósito. Jesus também é a vida. E não estamos falando apenas da vida terrena, embora Ele também transforme nosso dia a dia. Estamos falando da vida eterna, aquela que transcende a morte e nos assegura comunhão contínua com Deus. A vida que Jesus oferece não é apenas uma promessa para o futuro. É uma realidade que começa aqui e agora. Uma vida cheia de alegria, paz e propósito, mesmo no meio dos desafios. Quando colocamos nossa fé em Jesus, experimentamos uma conexão viva com o Criador do Universo, um relacionamento que transforma nossa perspectiva e nos dá forças para enfrentar qualquer situação. E tudo isso nos leva a um destino, o Pai. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, que é a fonte de todo amor, graça e bênção. Sem Jesus, estaríamos separados de Deus pelo nosso pecado, mas graças ao seu sacrifício, podemos nos aproximar com confiança do Pai e desfrutar de um relacionamento íntimo com Ele. Esse é o propósito final da nossa fé, estar com o Pai, conhecê-lo e ser conhecido por Ele. Tudo o que fazemos como crentes, nossas decisões, nossas orações, nossa adoração, tem esse destino em mente, o Pai. E é nesse relacionamento com Ele que encontramos plenitude. Seguir a Jesus, então, não é uma decisão leve, é um compromisso. Quando reconhecemos Jesus como o caminho, também aceitamos deixar nossos próprios caminhos. Renunciamos à nossa autossuficiência, aos nossos planos e à nossa própria maneira de ver as coisas. É um ato de rendição, mas também uma decisão que transforma a nossa vida para sempre. Porque quando seguimos Jesus, Ele nos guia por caminhos de justiça, nos protege nos vales mais escuros e nos leva a pastos verdejantes. Sua direção nunca falha, e isso tem implicações práticas. Seguir Jesus significa viver de acordo com a sua verdade, mesmo que o mundo nos diga o contrário. Significa buscar a sua vontade em cada decisão, desde as menores até as mais importantes. Significa confiar nele quando o caminho parece incerto, sabendo que os seus planos são melhores do que os nossos. E significa viver com a esperança da vida eterna, lembrando que nosso destino final é o Pai. Quando Jesus diz, "Eu sou o caminho", Ele está fazendo um convite para deixar para trás nossos próprios caminhos, nossas verdades limitadas e nossas vidas frágeis, a fim de abraçar a plenitude do que Ele nos oferece. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho que leva ao verdadeiro propósito, à verdadeira vida. Então, o que você fará com esse convite? Jesus está esperando, pronto para te guiar, transformar sua vida e te levar ao Pai. A decisão é sua.
Número 8, orando por direção, caminhos, veredas e a verdade divina. Mostra-me, ó Senhor, os teus caminhos. Que poderosa é essa frase. Nela, o salmista não apenas expressa um desejo, mas uma necessidade. Você já se sentiu perdido, sem saber que decisão tomar ou para onde ir? Todos nós já passamos por isso. Este versículo nos lembra algo essencial. Não podemos navegar pela vida sozinhos. Precisamos da direção de Deus. Mas pedir que Ele nos mostre seus caminhos exige humildade. É reconhecer que nossas próprias ideias, por melhores que pareçam, nem sempre são suficientes. Os caminhos mencionados pelo salmista representam a direção geral da nossa vida, o propósito maior que Deus traçou para nós. E quando pedimos que Ele os revele, estamos dando o primeiro passo para alinhar nossa vida ao seu plano perfeito. Agora, pedir a Deus que nos mostre seus caminhos é apenas o começo. Também precisamos que Ele nos ensine suas veredas. As veredas são diferentes dos caminhos. Elas representam os passos específicos que devemos tomar no dia a dia. É como dizer a Deus: não apenas me mostre para onde devo ir, mas também como chegar lá. Esse pedido reflete um coração disposto a aprender, porque de que adianta saber o destino se não compreendemos como caminhar até ele? Aqui entra a instrução de Deus. Ele, como o Mestre perfeito, nos dá sabedoria para tomar decisões corretas. Mas isso exige algo de nossa parte: tempo na sua palavra, oração constante e um coração disposto a obedecer. E então vem este pedido poderoso: guia-me na tua verdade e ensina-me. A verdade de Deus é a bússola que nos mantém no caminho certo. Em um mundo cheio de distrações, opiniões e verdades relativas, precisamos de uma direção sólida. Essa direção é a verdade de Deus que nunca muda. Pedir a Deus que nos guie na sua verdade não é apenas um ato de humildade, é uma declaração de confiança. É dizer: Deus, confio que a tua verdade é melhor do que qualquer coisa que eu possa imaginar. A verdade de Deus nos protege do erro, nos ilumina em momentos de escuridão e nos dá discernimento para saber quais passos tomar. Por que podemos confiar nessa orientação? Porque Deus é o Deus da nossa salvação. Essa é a base de tudo. Não estamos confiando em alguém indiferente ou distante. Estamos confiando no Deus que nos criou, que nos ama e que nos salvou. Essa salvação não é algo que aconteceu apenas no passado, mas uma realidade contínua. Deus, como nosso Salvador, se preocupa profundamente com o nosso bem-estar. Sua orientação não é motivada pelo controle, mas pelo amor. Saber que Ele é nosso Salvador nos dá confiança para entregar cada aspecto de nossa vida a Ele, sabendo que Ele sempre busca o melhor para nós. Mas há algo mais neste salmo que não podemos ignorar. Em Ti espero todo o dia. Esperar. Essa palavra pode ser difícil de aceitar em uma cultura que quer tudo instantaneamente, mas esperar em Deus não é passividade. É uma atitude de fé e confiança. É permanecer conectado a Ele, buscando sua direção, mesmo quando a resposta parece demorar. Essa espera ativa nos prepara para ouvir sua voz, discernir sua vontade e caminhar com firmeza quando Ele nos mostrar o caminho. Esperar em Deus também nos dá paz, pois sabemos que seu tempo é perfeito. Então, como podemos aplicar este salmo à nossa vida diária? Primeiro, faça desta oração parte do seu dia. Não importa se você está enfrentando uma grande decisão ou uma escolha aparentemente pequena. Peça a Deus que mostre seus caminhos, que ensine suas veredas e que guie você na sua verdade. Mas não pare por aí. Dedique tempo à sua palavra, pois é nela que você encontrará a orientação necessária. E escute. Às vezes, Deus fala através de pessoas, circunstâncias ou uma impressão no seu coração. Mantenha seus ouvidos espirituais abertos. Pense nas decisões que você enfrenta hoje. Talvez você esteja considerando mudar de emprego, lidando com um desafio em um relacionamento ou buscando direção nos estudos. Você já pediu a Deus que o guie?
Você tem esperado pacientemente por sua resposta, porque quando você ora com sinceridade e se mantém em comunhão com Ele, algo lindo acontece. Deus não apenas mostra o caminho, mas também dá a força e a sabedoria para caminhar por ele. Este salmo nos convida a viver em dependência de Deus, a reconhecer que não temos todas as respostas, mas que servimos a um Deus que as tem. Um Deus que nos ama o suficiente para nos mostrar seus caminhos, nos ensinar suas veredas e nos guiar na sua verdade. Então, ore, espere, confie. Porque os caminhos de Deus não são apenas corretos, são perfeitos. E quando você os segue, encontra não apenas direção, mas também propósito e paz. Número 9. A palavra de Deus como guia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essas palavras do Salmo 119 nos pintam uma imagem linda, não é? Uma lâmpada que ilumina exatamente onde estamos pisando e uma luz que se estende adiante, mostrando-nos para onde devemos ir. É uma metáfora simples, mas ao mesmo tempo profunda. Porque quantas vezes nos sentimos na escuridão, sem saber que decisão tomar, sem ter clareza sobre o próximo passo? Este versículo nos lembra que a palavra de Deus é essa luz que precisamos, tanto para o momento presente quanto para o futuro. Pense nisso. Uma lâmpada para os nossos pés. Não é uma luz que ilumina quilômetros à frente, mas é suficiente para evitar tropeços no caminho. Assim é a palavra de Deus em nossa vida diária. Ela nos ajuda nas pequenas decisões que muitas vezes tomamos sem perceber. Nos guia em nossas conversas, na forma como tratamos os outros, nas escolhas que fazemos no trabalho, em casa, em cada detalhe. Ela é prática, próxima e essencial. Nos lembra de que Deus não está interessado apenas nos grandes momentos da nossa vida, mas também nos pequenos passos que damos todos os dias. E então, vem a luz para o caminho. Essa é uma luz diferente. Uma que se estende além do momento presente, dando-nos uma visão para o futuro. A palavra de Deus não apenas nos ajuda no agora, mas também nos dá esperança quando o caminho parece incerto. Nos assegura que Deus tem um plano e que não estamos caminhando no escuro. Que conforto saber que, mesmo quando não entendemos tudo, temos uma guia segura para nos levar pelo caminho certo. Mas aqui está o detalhe. Para que a palavra seja essa lâmpada e luz, precisamos usá-la. Não podemos esperar que ela nos ilumine se a mantemos fechada em uma prateleira ou se a lemos apenas ocasionalmente. A Bíblia é mais do que um livro. É a voz de Deus falando diretamente conosco. É nela que encontramos princípios, promessas e mandamentos que nos mostram como viver. É um manual para a vida, mas também uma carta de amor do nosso Criador, nos dizendo que nunca estamos sozinhos nesta caminhada. Por isso, a leitura e a meditação são tão importantes. Ler a palavra é como acender essa lâmpada. Nos familiarizamos com o que Deus quer nos dizer, mas meditar nela vai além. É tomar tempo para refletir, permitir que suas palavras penetrem no nosso coração e nos perguntarmos: como posso aplicar isso na minha vida hoje? E não podemos esquecer da oração. Antes de ler, peça ao Espírito Santo que guie seu entendimento, porque a palavra não é apenas informação, é transformação. Agora, como isso se aplica no dia a dia? Talvez você esteja enfrentando uma decisão importante no trabalho, ou talvez haja tensão em um relacionamento e você não sabe como lidar com isso. Busque na palavra. Deus nos dá sabedoria para essas situações. Provérbios nos ensina sobre paciência e humildade nos relacionamentos. Filipenses nos lembra de não nos preocuparmos, mas de levar tudo a Deus em oração. A Bíblia não apenas nos dá respostas, também nos dá paz, sabendo que estamos sendo guiados pelo melhor conselheiro. E aqui está o mais incrível. Quanto mais confiamos na direção da palavra, mais segurança temos, mesmo em meio à incerteza.
Às vezes, os caminhos que Deus nos mostra não são os que esperávamos. Às vezes, parecem desafiadores ou até impossíveis. Mas se confiamos que Ele é fiel, que Sua palavra nunca falha, podemos andar com confiança, porque sabemos que mesmo quando não conseguimos ver todo o cenário, Deus vê. E Ele não deixará você tropeçar ou se perder. Então, o que isso significa para você hoje? Significa que, se você sente que está andando na escuridão, há uma lâmpada esperando por você. Se você se preocupa com o futuro, há uma luz que pode lhe dar clareza. Tudo começa com abrir a palavra, permitir que Deus fale com você e estar disposto a seguir sua direção. E quando você faz isso, algo incrível acontece. Você não apenas encontra direção, você encontra paz, propósito e uma conexão mais profunda com o Deus que te criou. Então pegue essa lâmpada, deixe-a iluminar seus passos. Olhe para essa luz e confie que Deus está te levando exatamente para onde você precisa estar. Porque com sua palavra como guia, não há espaço para medo ou incerteza. Apenas luz, direção e a certeza de que você está caminhando pelos caminhos corretos. Número 10. As bênçãos futuras preparadas por Deus. Pense nisso por um momento. Coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração do homem. Você consegue imaginar o que isso significa? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam está além de qualquer coisa que possamos ver, ouvir ou até mesmo imaginar. É como se nossas capacidades humanas simplesmente não fossem suficientes para captar a magnitude de suas bênçãos. E é isso que torna essa promessa tão especial. Ela nos lembra de que as bênçãos de Deus não estão limitadas pela nossa percepção. Elas vão além do que acreditamos ser possível. Nossa visão, nossa audição, até mesmo nossa imaginação têm limites. Só podemos sonhar com coisas que conhecemos ou experimentamos de alguma maneira. Mas Deus opera em uma dimensão completamente diferente. Seu amor e sua generosidade são tão grandes que não podemos medi-los. Frequentemente nos vemos presos em nossa compreensão limitada, pensando que podemos prever ou controlar o que Deus fará em nossa vida. Mas este versículo nos convida a dar um passo atrás e confiar. Ele nos assegura que Deus tem algo tão extraordinário preparado que nossas mentes não podem conceber. Essa verdade deveria encher nossos corações de esperança. No entanto, essas bênçãos não são para todos. Elas estão reservadas para os que o amam. E amar a Deus não é apenas um sentimento bonito ou palavras que dizemos. É uma entrega total. É viver de maneira que reflete esse amor, colocando-o em primeiro lugar em nossas vidas, obedecendo a sua palavra e confiando nele o tempo todo. É um amor que se demonstra em nossas ações, em nossa disposição de buscar a sua vontade, mesmo quando não entendemos completamente os seus planos. Esse amor, esse compromisso, abre a porta para as maiores bênçãos que Deus tem reservadas. O lindo desse versículo é que ele não especifica quais são essas bênçãos, porque honestamente não poderíamos entendê-las completamente. Elas são inefáveis, indescritíveis, além das palavras humanas. Isso não é emocionante? Saber que Deus tem algo tão incrível para você que não há como colocá-lo em palavras. Esse mistério não foi feito para nos frustrar, mas para nos inspirar a confiar nele ainda mais. Porque se Deus nos prometeu algo tão grandioso, sabemos que será perfeito, mesmo que não compreendamos agora. E embora essas bênçãos incluam as que experimentaremos na eternidade, não devemos esquecer que elas também têm um impacto em nossa vida presente. Deus nos prometeu um futuro de glória, um lugar onde não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. Mas enquanto isso, essa esperança futura nos sustenta aqui e agora. Nos dá perspectiva quando enfrentamos desafios. Nos lembra que o que vivemos neste momento é temporário, mas as bênçãos de Deus são eternas. Essa perspectiva muda tudo. Nos permite enfrentar a vida com alegria, sabendo que o melhor ainda está por vir.
No entanto, essa promessa não se trata apenas do futuro, ela também afeta como vivemos hoje. Saber que Deus tem algo tão maravilhoso preparado para nós nos motiva a buscá-lo mais, a caminhar em seus caminhos, a viver em obediência, não porque temos medo de perder suas bênçãos, mas porque somos gratos por seu amor. Essa gratidão nos impulsiona a alinhar nossa vida com sua vontade, a buscar o propósito dele para nossas vidas e a confiar que ele sempre nos guia para o melhor. Viver na expectativa dessas bênçãos significa viver com esperança. É um lembrete constante de que não importa o que enfrentemos, Deus está agindo. Mesmo nos momentos mais sombrios, sua luz brilha, nos garantindo que algo maior nos espera. Essa esperança nos dá força, nos enche de paz e nos permite enfrentar cada dia com um coração confiante. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida? Primeiro, cultivando nosso amor por Deus. Passe tempo com Ele em oração, na sua palavra, em adoração. Busque sua vontade em tudo o que fizer. E segundo, confie. Confie que o que Ele tem para você é maior do que você pode imaginar. Deixe de limitar Deus com suas expectativas humanas e permita que Ele te surpreenda com sua bondade. O que Deus tem preparado para você é maior do que você pode ver, ouvir ou imaginar. É uma promessa que transcende este mundo e se estende para a eternidade. Então continue amando, continue confiando e viva com a certeza de que o Deus que te ama profundamente já preparou para você bênçãos que superam qualquer expectativa. Porque quando você está nas mãos dele, o melhor sempre está por vir. Número 11. Portas abertas. As oportunidades que Deus oferece. Deus diz: eu conheço as suas obras. Essa frase é tão simples, mas tem um peso profundo. É um lembrete de que nada passa despercebido diante dos seus olhos. Ele vê cada esforço, cada luta, até aqueles momentos em que parece que ninguém mais percebe. Mas aqui está o incrível. Esse conhecimento não é para te julgar ou apontar os seus defeitos. É um conhecimento cheio de amor. Deus te observa com ternura, vendo suas intenções, seus avanços e também suas fraquezas. E porque Ele te conhece tão bem, sabe exatamente quais portas abrir na sua vida, aquelas oportunidades que se encaixam perfeitamente com o propósito que Ele tem para você. Então vem essa promessa: eu pus diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não é maravilhoso saber que, quando Deus abre uma porta, nenhum obstáculo humano, circunstância ou poder pode fechá-la? Essa porta aberta simboliza as oportunidades que vêm diretamente dele. Às vezes, essas portas não são como imaginamos. Podem parecer pequenas ou pouco significativas, mas sempre estão cheias de propósito. Deus não abre portas por acaso. Cada uma é projetada para te levar um passo mais perto da vida que Ele planejou para você. A segurança de que ninguém pode fechá-la te dá confiança para seguir em frente, mesmo quando você enfrenta resistência ou incerteza. Mas Deus não ignora nossas lutas. Ele diz: eu sei que você tem pouca força. Ele sabe que há momentos em que você se sente exausto, incapaz de continuar. No entanto, o que se destaca aqui não é a sua fraqueza, mas a sua fidelidade. Você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Aqueles momentos em que você escolhe obedecer, mesmo quando é difícil, e permanece firme na sua fé, mesmo quando tudo ao seu redor te diz para desistir, são os que movem o coração de Deus. Ele não está buscando pessoas perfeitas, ele está buscando corações comprometidos. A sua fidelidade, mesmo na fraqueza, é suficiente para que ele abra portas que mudam sua vida. Guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome são dois aspectos fundamentais do nosso relacionamento com Ele. Guardar a sua palavra significa viver de acordo com seus princípios, permitindo que sua verdade guie cada decisão e ação. E não negar o seu nome implica proclamar nossa fé com coragem, não nos envergonhando de sermos seguidores de Cristo.
Essas duas atitudes não só agradam a Deus, mas também nos preparam para receber as oportunidades que Ele coloca em nosso caminho. Porque quando vivemos em obediência e fé, nos alinhamos com Sua vontade e estamos prontos para atravessar as portas que Ele abre. No entanto, nem todas as oportunidades que parecem boas vêm de Deus. Aqui é onde entra o discernimento. É vital buscar a orientação do Espírito Santo para saber se uma porta realmente vem dele. Ore. Peça a Ele que te mostre se essa oportunidade está alinhada com o propósito dele para a sua vida. Leia sua palavra, porque ali você encontrará princípios que te ajudarão a tomar decisões sábias. Busque conselho de pessoas que caminham na fé, que possam te ajudar a ver com clareza. Quando discernimos as portas que Deus abre, evitamos caminhos errados e garantimos que estamos seguindo os caminhos certos. E uma vez que você sabe que uma porta foi aberta por Deus, não fique ali, duvidando. Entre. Aproveite a oportunidade com fé e coragem. Às vezes, isso significa sair da sua zona de conforto, correr riscos e confiar que Deus vai te sustentar durante o processo. Ele não abre portas para nos deixar no meio do caminho. Quando Ele chama, Ele também capacita. Você pode enfrentar desafios, mas cada passo que você der em obediência te levará mais perto da plenitude do propósito dele para a sua vida. Deus conhece suas obras, seu coração, suas forças e suas fraquezas. Ele vê tudo. E apesar das dificuldades que você possa enfrentar, Ele continua sendo fiel, abrindo portas que ninguém mais pode fechar. Essas portas não representam apenas novas oportunidades, mas também o amor e o cuidado pessoal que Ele tem por você. Confie que cada porta aberta por Deus é um passo em direção a um propósito maior, cheio de bênçãos que vão além do que você pode imaginar. Então, da próxima vez que você se encontrar diante de uma oportunidade, lembre-se, você não está ali por acaso. Se for uma porta que Deus abriu, é porque Ele confia em você para atravessá-la. Viva com fé, guarde sua palavra e não tenha medo de caminhar pelos caminhos que Ele colocou diante de você, porque atrás de cada porta que Ele abre, há promessas, propósito e uma vida plena na sua presença. Número 12. O propósito divino em todas as coisas e sabemos. Essas duas palavras são mais do que uma simples introdução. São uma declaração de certeza absoluta. Não se trata de uma suposição ou um desejo, mas de uma convicção arraigada na verdade de quem é Deus. Este saber nos dá paz em meio à tempestade. Nos lembra de que, embora não entendamos tudo o que acontece ao nosso redor, podemos confiar que Deus está agindo até nas situações mais difíceis. Não é uma fé cega, é uma fé fundamentada no caráter de um Deus que é fiel, que não falha e que sempre tem um propósito. Este sabemos nos dá uma âncora em meio aos desafios da vida, para os que amam a Deus. Aqui encontramos uma condição. Essa promessa não é para todos, mas para aqueles que entregaram sua vida a Deus, que o amam com todo o coração. Mas o que realmente significa amar a Deus? Não é apenas um sentimento, nem algo que dizemos com palavras. Amar a Deus é colocá-lo no centro da nossa vida, buscar sua vontade em tudo e obedecer aos seus mandamentos, mesmo quando nos custa. É um amor que se demonstra na confiança, em dizer: Deus, eu não entendo o que você está fazendo, mas confio em você. Esse amor nos conecta com seu propósito e nos permite ver como ele transforma até nossas provas em bênçãos. Todas as coisas cooperam para o bem. Esta é a parte que muitas vezes custa aceitar. Porque quando estamos passando por momentos difíceis, é fácil pensar como isso pode ser para o bem. Mas observe a amplitude dessa declaração. Todas as coisas, não apenas as coisas boas, não apenas as que fazem sentido, mas também as perdas, os fracassos, as provações, tudo. Porque Deus tem o poder de pegar até o que parece ser um desastre e transformá-lo em algo belo.
Talvez neste momento você não veja isso, mas Deus está trabalhando nos bastidores, unindo os fios da sua vida para criar uma imagem que reflita sua glória, para os que são chamados conforme o seu propósito. Aqui está o coração dessa promessa, o propósito de Deus. Você não está aqui por acaso. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida, um plano cheio de amor, esperança e propósito. Ser chamados conforme o seu propósito significa que Deus tem algo específico para você, uma missão única que só você pode cumprir. Esse propósito nem sempre é claro imediatamente, mas à medida que você caminha em obediência e fé, Deus vai revelando-o. Saber que você tem um propósito divino dá sentido a tudo, até mesmo às dificuldades que você enfrenta. E aqui vem o mais surpreendente. O bem ao qual este versículo se refere não é apenas conforto ou prosperidade material. É algo muito maior. É ser transformado à imagem de Cristo. Cada prova, cada desafio, cada momento de dor, Deus os usa para nos moldar, para nos tornar mais como Jesus. É um processo que às vezes dói, mas que sempre produz frutos eternos. Esse bem é um caráter refinado, uma fé mais forte, uma relação mais profunda com Deus. É o tipo de bem que tem um impacto eterno, muito além do que podemos imaginar. Então, como vivemos com essa verdade? Viver com confiança no propósito divino significa entregar nossas vidas completamente a Deus. Significa confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. É buscar sua vontade em cada decisão, caminhar em obediência e nos agarrar à sua promessa de que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Essa confiança nos liberta do medo, nos dá paz em meio à incerteza e nos fortalece para perseverar, sabendo que Deus está agindo até nos momentos mais sombrios. Talvez você esteja passando por uma temporada difícil neste momento. Talvez você se sinta perdido, confuso, sem saber por que está enfrentando o que está enfrentando. Mas deixe-me te dizer isso. Deus não terminou com você. Ele está usando cada momento, cada situação, para cumprir seu propósito na sua vida. Confie nele. Ame a Deus com todo o seu coração, e você verá como até as coisas que parecem impossíveis começam a fazer sentido, porque nas suas mãos tudo coopera para o bem. No final, essa promessa não se trata apenas de evitar a dor ou os problemas, mas de permitir que Deus transforme nossas vidas. Trata-se de caminhar com Ele, confiar em sua soberania e nos rendermos ao seu propósito. Porque quando fazemos isso, descobrimos que o plano dele é sempre perfeito, que seu amor nunca falha e que tudo, absolutamente tudo, está cooperando para o bem. Número 13. A guia audível e constante de Deus. Pense por um momento nessas palavras. Os seus ouvidos ouvirão, atrás de você, uma palavra que diga: "Este é o caminho, andem por ele." Não é incrível imaginar uma voz que te acompanha sempre, guiando você com clareza? Essa imagem é mais do que poesia. É uma promessa real de que Deus está próximo, que sua direção não é distante nem abstrata. Sua voz, atrás de você, nos fala de um relacionamento próximo, de alguém que não só nos observa de longe, mas que caminha conosco, tão perto que podemos ouvir o sussurro de qual é o caminho a seguir. Essa proximidade de Deus é um lembrete de que nunca estamos sozinhos. Ele não nos deixa navegar pela vida como se estivéssemos em um barco sem leme. Sua presença constante nos dá a segurança de que, embora enfrentemos incertezas ou decisões difíceis, podemos contar com sua orientação. Não é tranquilizador saber que o Deus que criou o universo está tão perto de você, dirigindo cada um dos seus passos? É como se ele te dissesse: "Não se preocupe, estou aqui, siga a minha voz." E essa voz não é confusa nem ambígua. Deus diz claramente: "Este é o caminho." Que paz nos dá saber que em um mundo cheio de ruído e confusão, Deus oferece uma direção clara e direta. Às vezes procuramos respostas em 1000 lugares, mas Deus nos chama a ouvir a Ele.
Sua palavra e seu Espírito nos oferecem uma orientação que não falha, uma que sempre nos leva por caminhos de bênção e propósito. Quando ele diz, este é o caminho, não há dúvidas, não há sombras, apenas a certeza de que estamos caminhando para a sua vontade perfeita. No entanto, ouvir a voz de Deus não é o suficiente. A instrução não para em este é o caminho. Ele também diz, andem por ele. Aqui está o desafio, a obediência. Saber qual é o caminho certo não muda nada se não tivermos fé e coragem para caminhar por ele. A obediência é a chave que abre as bênçãos e o propósito que Deus tem para nós. Às vezes, o caminho que Deus nos mostra pode parecer difícil, até mesmo contrário ao que imaginávamos. Mas o que acontece quando confiamos e decidimos caminhar em obediência? Experimentamos sua paz, sua provisão e vemos como tudo começa a fazer sentido. E aqui vem algo maravilhoso. Sejam para a direita ou para a esquerda. Não importa a direção que você tome, a orientação de Deus está com você. Isso não significa que podemos fazer o que quisermos sem consequências, mas que Deus é tão fiel que mesmo quando enfrentamos decisões complexas ou cometemos erros, Ele continua nos guiando, corrigindo nosso rumo e nos mostrando o caminho certo. É como um GPS divino. Mesmo que você tome um desvio, ele recalcula e te leva de volta para onde você precisa estar. Sua orientação não tem limites e seu amor nunca te abandona. Hoje essa voz continua falando com você, mas agora o faz através do Espírito Santo. Ele é quem te guia, te corrige, te consola. É a voz que te diz, não faça isso, não é o caminho certo. Ou, confie e siga em frente, estou contigo. Mas para ouvi-lo, precisamos cultivar um relacionamento íntimo com Deus. É na oração, na meditação de sua palavra, nesses momentos de silêncio e adoração, onde ajustamos nossos ouvidos para reconhecer sua voz. Você sabia que quanto mais tempo passa com Deus, mais clara se torna sua direção? É como qualquer relacionamento. Quanto mais próximo você é, mais fácil é reconhecer a voz da outra pessoa. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Primeiro, busque tempo para ouvir. Muitas vezes estamos tão ocupados que não deixamos espaço para ouvir o que Deus quer nos dizer. Dedique momentos para orar, mas não só para falar, também para ouvir. Segundo, peça ao Espírito Santo que te guie em cada decisão, das pequenas às grandes. E terceiro, confie. Confie que quando Deus te diz, este é o caminho, Ele sabe o que está fazendo, mesmo que isso não faça sentido para você naquele momento. Deus te promete te guiar constantemente. Sua voz está lá, sussurrando o caminho a seguir, seja para a direita ou para a esquerda. Não se preocupe se sentir que não consegue ver tudo claramente. Você não precisa ter todo o panorama, só precisa ouvi-lo e dar o próximo passo em obediência. Ele cuidará do resto. Então ouça. Deixe que a voz de Deus seja sua guia neste dia e em cada um dos dias que virão. Porque quando você segue sua voz, não só encontra o caminho certo, mas experimenta a plenitude de caminhar com o Deus que nunca te deixa nem te abandona. Sua voz é sua segurança, sua direção é sua paz e sua presença é tudo o que você precisa para seguir em frente. Número 14. Sob seu olhar, a instrução e vigilância de Deus em nosso caminho. Deus nos diz, eu te farei entender. Não é uma frase qualquer, é uma promessa. Promessa de que Ele não nos deixa sozinhos na escuridão das nossas dúvidas ou confusão. Ele mesmo se encarrega de abrir o nosso entendimento, de iluminar aquelas áreas nas quais não vemos com clareza. Não é incrível? Saber que não depende apenas da nossa sabedoria limitada, mas que o próprio Deus se compromete a nos mostrar sua verdade. É como se Ele dissesse, eu me encarregarei de que você entenda. Você não precisa decifrar tudo sozinho. Confie em mim. Essa iluminação divina é um presente, uma prova de sua paciência e amor infinito por nós. Quando Deus promete nos ensinar o caminho em que devemos andar,
Ele está falando de uma direção prática, um guia que se aplica diretamente à nossa vida diária. Ele não nos dá apenas princípios gerais, mas instruções específicas para cada passo que devemos dar. Pense nisso. Em um mundo cheio de caminhos confusos, de opções que parecem boas, mas não são, Deus te diz: eu te ensinarei por onde caminhar. Isso significa que você não precisa temer escolhas erradas, porque se buscar sua orientação, Ele te mostrará o caminho certo. Sua instrução não é uma lista de regras impossíveis, é um convite para caminhar ao lado dele, aprendendo a cada passo, confiando que sua direção sempre será para o nosso bem. E então ele assegura: sobre você fixarei meus olhos. Essa imagem de um Deus que nos observa com atenção e cuidado é profundamente reconfortante. Ele não é um mestre que nos dá instruções e depois se esquece de nós. Não, seu olhar está sempre sobre nós. É uma vigilância cheia de amor, não de julgamento. É como um pai que observa seu filho dar seus primeiros passos, pronto para segurá-lo se ele tropeçar. Saber que Deus tem seus olhos sobre você significa que você nunca está sozinho, que cada passo que você dá está sob sua supervisão atenta. Mesmo quando você se sente perdido ou inseguro, pode descansar no fato de que Ele está te vendo e cuidando de você. Essa combinação de instrução e vigilância divina tem enormes implicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, nos convida a confiar plenamente em Deus. Se Ele nos promete que nos fará entender, que nos ensinará e que fixará seus olhos sobre nós, o que podemos temer? Essa confiança nos dá liberdade para viver com propósito, sabendo que não estamos caminhando às cegas. Além disso, nos encoraja a buscar sua vontade em cada decisão. Não importa se a escolha parece pequena ou grande, Deus quer fazer parte de cada aspecto da nossa vida. Agora, aqui está a nossa parte, a docilidade. Para receber essa instrução e experimentar sua orientação, precisamos de um coração disposto. A Bíblia compara aqueles que não são dóceis a animais que precisam ser controlados com freios, porque não entendem. Queremos ser assim? Obstinados, resistindo à direção de Deus? Claro que não. A docilidade implica humildade, reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos da orientação de alguém maior, mais sábio. É abrir as mãos e dizer: Deus, faça sua vontade em mim. Viver sob o olhar de Deus exige prática. Como fazemos isso? Primeiro, dedique tempo para a oração. Fale com Deus, mas também ouça. Muitas vezes, Ele quer nos falar, mas estamos tão ocupados que não damos espaço. Segundo, medite em sua palavra. A Bíblia é onde você encontra a orientação mais clara e direta de Deus. Reserve um tempo para lê-la, refletir sobre ela e aplicá-la em sua vida. E terceiro, preste atenção em como Deus age no seu dia a dia. Talvez você não ouça uma voz audível, mas sua direção está lá, nas portas que Ele abre e fecha, na paz que você sente ao tomar uma decisão que está alinhada com sua vontade. A promessa de que Deus nos fará entender, nos ensinará o caminho e fixará seus olhos sobre nós não é apenas um consolo, é um convite. Um convite para caminhar ao lado dele, confiar em sua orientação e viver com a certeza de que estamos sendo guiados pelo melhor mestre, o mais amoroso dos guias. Então continue caminhando com fé, com docilidade e com a certeza de que você está sob seu olhar constante e amoroso. Deus está com você, te ensinando, te guiando e cuidando de você a cada passo do caminho. Número 15. A importância da fé para agradar a Deus e encontrar seu plano sem fé. Não podemos agradar a Deus. Isso é algo que Hebreus 11:6 nos diz com toda clareza. Mas o que isso realmente significa? A fé não é apenas dizer: sim, eu acredito em Deus. É muito mais profundo. É confiar, depender completamente dele, mesmo quando não entendemos o panorama completo. É acreditar que, embora tudo ao nosso redor pareça caótico, Deus tem o controle. Sem essa confiança, nosso relacionamento com Deus simplesmente não pode florescer.
A fé é como o solo onde todas as outras virtudes são plantadas, o alicerce sobre o qual nossa vida espiritual é construída. Como poderíamos agradar a alguém se não confiarmos nele? É o mesmo com Deus. Sem fé, nossas ações carecem da conexão vital com ele. Acreditar que Deus existe é o primeiro passo, mas não é suficiente. Esse reconhecimento da sua existência vem acompanhado de aceitar quem ele é: soberano, poderoso, amoroso e justo. Não estamos falando de uma crença vaga ou abstrata. Não é dizer, bem, pode ser que haja um Deus por aí. É um reconhecimento profundo de que Deus está presente, que ele é real e que tudo o que somos e temos depende dele. E mais do que isso, implica reconhecer sua autoridade sobre nossas vidas. Acreditar na existência de Deus nos leva a nos aproximarmos dele, a buscá-lo, porque entendemos que só nele encontramos propósito e direção. Mas aqui vem algo maravilhoso. Deus não só existe, mas é galardoador. Você percebe o que isso significa? Ele recompensa aqueles que o buscam. Não está escondido nem distante, esperando que o encontremos por acaso. Deus deseja que o busquemos, que nos aproximemos dele com sinceridade. E quando fazemos isso, ele nos recompensa com algo muito mais valioso do que as coisas materiais: sua presença, sua paz, sua direção e, acima de tudo, seu propósito. Essa recompensa também inclui bênçãos específicas para nossas vidas, porque Deus se deleita em nos dar o que precisamos para cumprir seu plano. A fé é o motor que nos impulsiona a buscar a Deus e seu propósito. Não podemos esperar sentados que tudo se resolva sozinho. Nossa fé nos leva à ação, nos motiva a orar, a estudar sua palavra, a buscar a orientação do Espírito Santo. Nos dá coragem para dar passos na direção que ele nos mostra, mesmo quando o caminho parece incerto. A fé não é uma expectativa passiva, é uma busca ativa. É dizer, Deus, confio em ti. Sei que tens um plano para a minha vida e estou disposto a segui-lo, mesmo que não veja todo o caminho agora. A obediência é uma manifestação natural dessa fé. Não podemos dizer que confiamos em Deus se não estamos dispostos a obedecer aos seus mandamentos. A fé autêntica sempre se traduz em ações. É como um pai que diz ao filho, confia em mim, sei o que é melhor para você. Se o filho confia, ele obedecerá, mesmo que não entenda completamente as razões. Assim é com Deus. Quando obedecemos, mostramos que realmente acreditamos que o caminho dele é melhor do que o nosso. E nessa obediência, encontramos bênçãos que vão além do que podemos imaginar. Mas sejamos honestos, às vezes a espera é difícil. A fé também nos ensina a ser pacientes. Nem sempre veremos o cumprimento do plano de Deus de imediato. Haverá momentos em que parecerá que nada está acontecendo, ou até que as coisas estão piorando. Mas é precisamente nesses momentos que nossa fé se fortalece. Saber que Deus tem um tempo perfeito para tudo nos dá paciência para esperar, confiando que seus caminhos sempre são melhores. A fé nos sustenta enquanto esperamos, porque sabemos que Deus nunca chega tarde. Viver uma vida de fé não é fácil, mas é a única maneira de agradar a Deus e descobrir seu propósito. Cada passo de fé que damos nos aproxima mais do que Ele tem preparado para nós. Nos ensina a depender dEle, a confiar em seu plano e a buscá-lo com todo o nosso coração. Deus não quer apenas que creiamos nele. Ele quer que vivamos uma vida que reflita essa fé, uma vida de busca, obediência e confiança absoluta. Quando vivemos assim, não apenas agradamos a Deus, mas também encontramos a plenitude que só Ele pode oferecer. Ao longo desta jornada, exploramos como o plano de Deus para a sua vida não só te guia pelos caminhos certos, mas também te oferece um propósito profundo e significativo.
Desde confiar plenamente em sua vontade, até reconhecer e aceitar as bênçãos que Ele tem preparadas para você, cada passo é projetado para te levar a uma vida plena e cheia de esperança. Lembre-se de que, embora às vezes os caminhos possam parecer incertos ou desafiadores, Deus está sempre presente, guiando você com amor e sabedoria. Sua fé é a chave que te permite acessar sua orientação constante e as bênçãos que Ele prometeu. Agora, convido você a dar o próximo passo em seu caminho de fé. Dedique tempo à oração, busque sua palavra e mantenha uma atitude de confiança e obediência. Declare ainda hoje: estou pronto para seguir o plano de Deus e caminhar pelos caminhos que Ele preparou para mim. Permita que essa declaração fortaleça sua fé e te motive a viver uma vida alinhada com seu propósito divino. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.